Olá, meus queridos, como vão vocês? Eu vou fazer aqui um vídeo hoje um tanto quanto diferente, porque é dessa forma que eu faço os vídeos para o grupo de membros aqui na Beto School. Já te convido para fazer parte dele, né? Mas eu fiquei meio incerto se eu faria o vídeo sobre o Badfinger para o público aberto, né, ou para o grupo de membros. Eu deixei para o público aberto porque diversas pessoas têm essa curiosidade do relacionamento da banda Badfinger com os Beatles. Então, lembrando a vocês que eu não vou contar toda a história do Badfinger e tudo mais, né? Eu contarei o fim, lógico, né, porque é bastante curioso e triste, né? Mas esse vídeo basicamente vai ser sobre como que os Beatles descobriram Badfinger e essa tragédia que aconteceu com eles. Meu nome é João Moura, esse aqui é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de a gente começar o vídeo, eu gostaria de contar para vocês que Badfinger é sim uma das minhas bandas prediletas, é uma banda que eu aprendi a gostar. Não é uma banda que faz parte da minha infância ou adolescência, eu não escutava, mas eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Badfinger foi no Anthology, quando os Beatles estavam ali mostrando quem que eles contrataram para estar no selo da Apple, como a Mary Hopping, James Taylor, né? Mais tarde teríamos o Billy Preston, mas aí apareceu essa banda chamada The Ives, o qual eu achei assim, meio fora de ponto, porque em 1968 ninguém mais usava terninho, um cabelinho e tudo mais, né? Mas aí essa banda The Ives, ela se transforma no Badfinger, uma banda maravilhosa. E quando eu vi ali o trecho de No Matter What, aquilo ali me pegou. Eu recentemente eu tinha uma coletânea do Badfinger, agora eu tenho uma 5, porque eu ganhei o mesmo rapaz e o pai dele, o Guilherme, né? E o Francisco, o pai dele, que me presentearam com a coleção da Capitol dos Beatles. Eles também me presentearam com todos os CDs originais do Badfinger, o qual eu vou mostrar alguns para vocês, mas logicamente focando naqueles da Apple, né? Meus queridos, o que aconteceu? Eu tô uma breve história do The Ives. Eles são do país de Gales, que é um pouco abaixo ali de Liverpool, né? O país de Gales ele é colado ali na Inglaterra, né? E era uma banda de uma cidade chamada Swansea. Então, eles tiveram alguns membros que foram mudando ao longo dos anos, desde 1961, né? Mas quem é importante mesmo na história agora são dois que vieram de lá, que é o Tom Evans, né? E o baterista Mike Gibbons, que chamava de Mike Gibbons, mas é Mike Gibbons o nome dele. Né? Então, mais tarde entrou um rapaz que era de Liverpool, que era o Tom Evans, né, cara, o moreninho ali e tal. Então, e também tinha o baixista chamado Ron Griffiths. Então, eles tinham um empresário chamado Bill Collins, e esse cara, ele tinha alguns contatos, ele traz os Ives para Londres, né? E quando ele descobriu que a Apple dos Beatles estava contratando novos talentos e tudo mais, ele falou assim: porra, é a nossa oportunidade. Então ele foi mexendo pauzinhos até que ele conseguiu convencer o Mal Evans, que era o road dos Beatles, né? O qual eu vou tirar muita coisa do Mal Evans dessa história, porque o Mal Evans, o livro do Mal Evans é maravilhoso, né? Esse livro que foi lançado aí ano passado, ele é simplesmente, eu já terminei a leitura dele, ele é maravilhoso. E muita coisa que eu vou contar para vocês aqui eu tirei desse livro também, né? Mas também dos encartes de CD e de algumas revistas que eu tenho sobre o Badfinger. O Mal Evans e o Peter Asher. O Peter Asher era o do Peter Gordon, era o irmão da Jane Asher, que era a noiva do Paul até então, né? Então eles vão lá, eles gostam do que eles viram, né, e tal. E aí o Collins entrega para o Mal Evans, ó, a gente tem algumas demos aqui dos meninos e tal, tenta colocar eles lá na Apple e tal. Então o Mal, quando ele chega para falar com os membros dos Beatles, né? Ele vira para eles e fala assim: ó, tem umas demos aqui, eu queria que vocês dessem, já que vocês estão contratando qualquer um, dá uma olhada nisso aqui e tal, né? O primeiro a escutar as demos foi o Paul McCartney, e dizem que também o George Harrison estava ali junto. E eles gostaram muito da música Maybe Tomorrow. Eu falei assim: ó, isso aí dá um pagode, né? Maybe Tomorrow tem uma grande chance de ser um sucesso e tal, né? Mas o Mal Evans tinha que convencer todos os quatro. Então ele vai até o John Lennon e até o Ringo, e eles aparentemente eles falaram: ué, a Mal é uma boa, a banda é boa e tal, vamos gravar, vamos contratar. Então, você imagina.
O que que não era para esses caras do Ives, né, que eram fãs, assim, apaixonados pelos Beatles, serem apadrinhados, não apenas pelo Mal Evans, que era o road dos Beatles e tal, mas pelos Beatles. Eles teriam lá o selo da Apple e tudo mais, então eles gravam a primeira música, chamada Maybe Tomorrow, mas havia-se aquela impressão de qualquer coisa que tivesse aquela maçã no meio ia chegar em primeiro lugar, né? Não foi o caso, né? Maybe Tomorrow não foi um fracasso, mas também não foi um sucesso. Então eles ficaram ali meio de stand-by por um tempo, né? Mas aí, meus queridos, passou-se o ano de 68, e aí quem que entra na história por volta de 69? O Alan Klein, né? E o Alan Klein, ele já começou assim. Primeiro que o Peter Asher, vendo que o Alan Klein estava vindo, e ele já conhecia a história do Alan Klein lá em Nova York, um tubarão, um cara perigoso, um cara maluco. O Peter Asher pegou o artista que ele trouxe para a Apple e caiu fora. Ele viu uma brecha lá no contrato e sabe quem que era? James Taylor. Ele pegou o James Taylor e falou: James, vambora, porque isso aqui, meu filho, essa maçã vai azedar, né? E tal. E aí foi o que aconteceu. Só que os Ives permaneceram ali, né? E o Mal continuava pedindo os Beatles, pô, gravar mais música, aí os Beatles falaram: "Pô, pode, vai lá no Trident ou Studios on Abbey Road, pode ir gravando aí, fazendo o que vocês quiserem e tal, mas segura as ondas aí", porque o Alan Klein falou que primeiro ele vai arrumar essa bagunça das nossas finanças ali, então tá tudo aí meio que seguro. Então, a Apple lança o primeiro álbum, que eu não tenho, o primeiro álbum chamado Maybe Tomorrow. Esse disco ele foi lançado na Itália, na Alemanha e no Japão, né, apenas, né, e não foi lançado no Reino Unido e nem nos Estados Unidos, onde seria um mercado ótimo para isso, né? Então o baterista, desculpa, o baixista Ron Griffiths, ele dá uma entrevista num jornal de música da época e tal, e ele fala: pô, a gente tá feliz pra caramba, pô, a gente tá com os Beatles, o contrato lá com a Apple dos Beatles, mas a gente tem se sentido jogado um pouco de lado e tudo mais e tal, né? Então o Mal Evans, como sempre, falando: gente, posso tal aí um dia. O Mal Evans contou pro Paul, né? Mas, poxa, Paul, eles lançaram aí, o Alan Klein lançou o disco só em local que, porra, né, que não vendeu e tudo mais. Aí o Paul falou assim: mas eles estão sob contrato. Então, estão sob contrato, eles têm que gravar 4 discos pra gente e tal. Os meninos têm talento, tem umas demos bacanas pra caramba e tal, tal, tal. Aí o Paul falou o seguinte: ó, o Alan Klein, né, que tá melando isso aí, ele falou assim: chama os meninos lá, chama os meninos, buca lá o estúdio, tá? E falo com eles para se preparar, que eu tô indo também, que eu vou produzir a próxima música deles, que vai ser um sucesso. Pô, os meninos chegaram, se prepararam, tudo e tal, e o Paul chegou com uma demo. E o Paul falou assim: ó, é o seguinte, eu não quero saber do estilo de vocês, nem nada. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão gravar exatamente igual a minha demo. Essa música se chama Come and Get It, né? Que supostamente o Paul fez pro Alan Klein, né, meus caros? E vocês vão gravar exatamente igual. Bateria, vocal, harmonia, guitarra, tudo igual. Não coloque o seu jeitinho, não, tal. Aí os meninos falam assim: porra, tudo bem, né? O Paul McCartney que tá falando. E o Paul falou assim: eu vou produzir essa música, né? E eu vou produzir também o restante aí de algumas músicas aí, pra gente poder lançar. Essa música vai ser o sucesso. Então, os meninos do Badfinger, eles gravaram exatamente igual Come and Get It, que tá no Anthology 3 ou tá no Abbey Road de luxo, caso vocês queiram ouvir, né? Procurar no Spotify, se você não tiver aí na sua casa. E a versão do Badfinger, ela é gêmea, ela é igualzinha à versão do Paul, né? Só que o Paul, a demo do Paul, meus queridos, era quase a música pronta, né, cara? Se você escutar, ele tocou bateria, ele fez tudo, colocou guitarra, baixo, cantou e o escambau. E aí, porra, o que que aconteceu? Lançaram a música e pimba, meus queridos. Porra, sucesso no mundo inteiro, né? A música Come and Get It. Pô, os meninos ficaram hiper felizes e o povo fez mais. E falei assim: nós vamos pegar, já que foi um sucesso, nós vamos pegar essa música, nós vamos colocar nesse filme novo do Ringo, que era o Magic Christian, naquele filme que ele estava filmando com o Peter Sellers durante o Get Back, né? E aí nós vamos colocar e tal. Eu vou colocar mais 2 músicas. O Paul produziu a música, aqui o álbum, para vocês verem. O Paul produziu, logicamente, Come and Get It, que ele escreveu e produziu. Ele também Rock of All Ages, que é um musical que é estilo Paul McCartney mesmo, de cantar, tipo Long Tall Sally, né? E também Carry On Till Tomorrow, né? E o restante do disco, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que foi o Tony Visconti que produziu o restante do álbum, né? E vendeu pra caramba, e os meninos puderam sair na primeira turnê da vida deles, né? Então tava tudo tranquilo ali em 69, tava com o disco pronto e tal.
E o problema é que a Apple estava passando por aquele processo de Alan Klein, né? Então, infelizmente, como disse o Neil Aspinall, uma das principais consequências da chegada do Alan Klein na Apple é o Paul vazar. O Paul já não queria saber mais nada, já não ajudava mais ninguém. Ele ajudou lá a Mary Hopping, né? E tchau. Ele não quis saber mais de nada, né? Enfim. ah, o Badfinger continuou ali, em banho-maria, em 1970, né? Então o Mal Evans falou com eles, ó, continua aí para poder fazer as gravações de vocês e tudo mais. Então eles começaram mais uma vez a entregar demos pro Mal Evans. Falou, o que que você acha dessa aqui e tal? É engraçado que a demo de No Matter What, ela passou na mão de todos os Beatles e das pessoas, Derek Taylor, todo mundo que estava trabalhando ali na época, dentro da Apple, né? E o próprio Alan Klein, e todo mundo falou assim, né, essa música não é muito boa, não. Né? Então tinha diversas demos e tal. E aí, uma coisa que aconteceu neste momento é que eles, ao gravarem as músicas, eles gravaram No Matter What, que o Mal Evans produziu. Agora, como que era a produção do Mal Evans? A gente tem essa imagem do Mal apenas como um roadie, aquele cara que pluga coisa ali, tal, tal, não entendia muita coisa não. Mas ele ao assistir os Beatles desde 62, né, ele assistiu o George Martin trabalhando ali, o Chris Thomas, o Jeff Emerick, o Mal Evans também não era nenhum analfabeto musical. Então ele foi olhando, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, esse negócio de ah, ah, a artificial double tracking, né, cara, de dobrar, ele falou assim, a gente vai colocar isso nas guitarras, no início de No Matter What, então a guitarra vai ser dobrada e tudo mais. Então ele teve algumas ideias e tal do andamento da música e acabou que No Matter What virou musicão. Então ele queria lançar música como single, aí então ele leva até o George Harrison vira pra ele, eu não sei se o George estava azedo naquela época, né, mas o George vira pra ele e fala assim, olha, Mal, cara, e eu não gostei muito dessa música e nem das outras demos, né? Mas se você quiser lançar, porra, né? Você trabalha pra gente, mas é teu pescoço que tá no meio disso aí, tá? Se der merda, o problema, meu querido, vai ser todo seu. É seu pescoço que tá nisso aí. Mas o Mal apostou. Apostou porque tinha outra música do Badfinger que era muito boa e o Mal falou assim: essa música vai ser sucesso. E aí o que que rolou? Eles começaram a trabalhar uma música nova e quem tava no estúdio ao lado era o grande Harry Nilsson, né? E ele ouviu a música, ele falou assim: "Puta, o que que é isso aí?" Ele falou assim: "Ah, é uma banda apadrinhada pelos Beatles, eles estão gravando ali no estúdio do lado." Ele foi lá, bateu, ele escutou essa música maravilhosa que era Without You. Então, quando ele ouviu o Badfinger gravando Without You, eles falaram, o Harry Nilsson falou: "Cara, eu tenho que pegar essa música pra mim." Então ele pediu para os meninos, falou: "Vocês se importam de eu gravar os meninos?" Claro que não, pô. Uma honra pra gente, né? Principalmente o Tom Evans e o Peter Ham, né? Que escreveram essa música, né? O início da música é o Tom Evans, né? Mas aquele meio, aquela Can't live without you, é do Tom Evans, né, cara? E é uma junção de duas músicas, na verdade, né? E aí, pô, cara, o Harry Nilsson foi gravar a música foi em primeiro lugar no mundo inteiro e tal. Isso deu uma moral para os meninos muito grande. Então eles lançam o que seria o terceiro álbum deles, mas é considerado o segundo álbum, chamado No Dice, onde que tem No Matter What, que foi um sucesso e calou a boca de todo mundo. E o Without You, porra, aí duas músicas maravilhosas, fora que o restante do disco também é muito bom. Tem aqui Believe Me, que é um musicaço e tudo mais. E aí, porra, turnê, vambora, foi fazer a turnê de novo. Os meninos estavam hiper mega bem. Foi um álbum que foi gravado, ele foi, se não me engano, ele foi produzido pelo Jeff Emerick. E aí, pô, vocês vê o disco, e todos eles têm o símbolo da Apple, né? E aí o disco foi lançado, sucesso, pá e tal. E aí, o George Harrison calou a boca, né? Falou assim, pô, os meninos são fera mesmo. Mas aí era um período, meus queridos, que os Beatles estavam completamente assim, já tinham acabado e tal. E a imprensa, na época, começou a chamar o Badfinger de os próximos Beatles, né, cara? Foi colocado esse peso em cima deles, né? E eles ficaram meio desesperados com isso aí. Falei assim, ó, que isso, né, cara? Mas eles foram chamados. Havia até em determinados países, se eu não me engano aqui no Brasil, que as pessoas achavam que os rapazes do Badfinger, eles eram atores, só para modelos para sair nas fotos. E a música de verdade era uma música de Lennon, McCartney, Harrison e Starker. Até isso eles pensavam na época, de tão bom que era o Badfinger, né? Mas agora vamos para a parte chata, né?
O Bill Collins, que era o empresário deles, ele nunca foi assim, um bom empresário. Ele trouxe os meninos, chamado Ives, ele trouxe os meninos para morar ali em Londres. Todo mundo morava com as suas namoradas dentro de uma casa, né, cara, e tal. E ele teve uma ideia por volta de abril de 1970, deixa eu ver aqui, porque eu anotei isso, foi isso mesmo, em abril de 1970, ele pegou um cara chamado Stan Polley, lá dos Estados Unidos, né, um cara que ele falou assim, ó, eu vou cuidar do dinheiro da banda, né. Meus queridos, se vocês acham que o Alan Klein é ruim, Stan Polley, ele é simplesmente o filho do capeta, né. O cara teve a ideia seguinte, falou assim, ó, para vocês não enlouquecerem com essa dinheirama toda que tá entrando e tudo mais, a gente vai colocar o dinheiro, vai colocar tudo num balaio só. E eu vou pagando vocês salário. Vocês vão receber um salário mensal e tudo mais. Depois, quando chegar todo o dinheiro de copyrights, porque quem escrevia as músicas, em sua maioria era o Tom Evans e o Peter Ham. Essa grana toda, depois a gente vai e a gente divide. Beleza? Aí os meninos acreditaram, beleza. E tal. E aí foi-se, né, meus queridos? Por eles serem empregados da Apple, né, alguns dos ex-Beatles começaram a usar eles. Por exemplo, no All Things Must Pass, eles tocaram no álbum All Things Must Pass, né? Principalmente músicas como Isn't It a Pity, What Is Life e My Sweet Lord. Eles fizeram lá pelo menos o backing track ali com violão e tudo mais, né? Já o álbum Imagine, também o John Lennon usou, principalmente o Joey Molland, que agora entrou no lugar do Roy Griffiths, porque o Roy Griffiths era o baixista da banda, ele se sentiu meio jogado de lado e ele cai fora. Ao ele cair fora, eles tiveram a ideia seguinte: "Ó, eu acho que agora a gente podia, com o lançamento agora do No Dice, a gente podia meio que mexer um pouquinho, né. Primeiro, esses terninhos aí que vocês estão usando, isso é completamente fora de moda, né. E vou mudar o nome da banda". Então eles estavam tentando também sair dessa coisa do fulano de tal e seus blá-blá-blás, né. Não, vamos colocar um nome boom. Então eles sugeriram vários nomes e tal, e foi Neil Aspinall, que lembrou de uma brincadeira do John Lennon lá em 67, quando o John Lennon machucou o dedo, e ele tinha que tocar piano junto com o Paul para gravar With a Little Help from My Friends, mas como With a Little Help from My Friends ainda não tinha nome, o John Lennon apelidou de Badfinger Boogie. E aí o Neil Aspinall veio com essa ideia, "Por que não coloca Badfinger, né? Fica uma coisa quase até meio que erótica, né? Meio pornográfico, um dedo mal, né? Aquela coisa toda. E aí ficou, pegou, os meninos aceitaram, Badfinger, ótimo, bacana, né? Tal, é um nome só, like boom, né? E aí entrou o Joey Molland, guitarrista, que também era de Liverpool. Agora a gente tinha 2 integrantes, de Swansea, lá no país de Gales, né, e 2 rapazes de Liverpool, o Tom Evans e o Joey Molland, né. Ficou o Mike e o Peter Ham, do país de Gales. Mas enfim, meus queridos, não mudou nada não. Então eles trabalharam no All Christmas Past. No Imagine, apesar deles estarem creditados no álbum, o Joey Molland falou que o John Lennon não usou as partes que eles trabalharam, né, então ficou nisso aí. E eles também tocaram e cantaram na música You Don't Come Easy, que foi o primeiro sucesso do Ringo Starr. Por que que eles trabalharam isso aí? Porque era muito fácil para os Beatles, na verdade, os ex-Beatles usarem músicos de dentro da Apple. Lembra no Get Back, quando o George Harrison está explicando para o Paul McCartney que ele e o John Lennon tiveram a ideia de contratar o Billy Preston e assinar o Billy Preston na Apple, e o George ainda fala: "É bom que a gente ganha um músico, a gente não precisa mais pagar ele por estar trabalhando, porque ele já vai receber por ele ser um músico da Apple". E foi mais ou menos dentro disso aí que eles usaram os membros, do Badfinger nos discos solo dos Beatles, né, meus queridos. E aí, quando chega 1971, o George Harrison ficou encantadíssimo com o álbum No Dice, No Matter What e Without You, que chegou em primeiro lugar em tudo quanto é lugar. O George Harrison assim, pô, esses meninos são bons, né, cara? E eles trabalharam muito bem no All Things Must Pass, né? Então o George teve uma ideia, o George falou assim, posso produzir o próximo álbum de vocês? Pô, os meninos quase morreram. Ele falou, que isso, George? Sério? Ele falou, sério, eu vou produzir, vamos trabalhar e tal, que seria o álbum Straighten Up, que é maravilhoso e tal. E nesse álbum tem pelo menos aqui Baby Blue, que é uma música que eu amo, e também Day After Day. Day After Day foi produzida pelo George, né, mas o George ainda traz o Leon Russell para trabalhar junto com eles e tal. Então, quando eles estavam gravando Day After Day, o George Harrison ficou prestando atenção lá na mesa de som, vendo os meninos trabalharem e tal, como é que eles fizeram a basic track, como é que eles faziam as harmonias. Quando chegou na parte de guitarra, o George virou pro Pete Ham e falou assim: "Posso tocar?"
A gente toca junto e depois a gente coloca como se fosse dobrado e tal. Aí o Joey Molland falou assim, pô, George, claro, né, cara, pô, toma aqui, né, e tal. E foi aí que o George Harrison deu um presentaço ao Pete Ham, né? Ele simplesmente deu aquela SG. Lembra daquela guitarra que o George usa no vídeo de Lady Madonna e também, né, no vídeo de Hey Bulldog, né, aquela SG vermelha, o George presenteia, né, cara, o Tom Evans desculpa, o Peter Ham com essa guitarra, né, e tal. E aí eles gravam Day After Day, o George faz o solo, depois você vai ouvir lá, você vai ver que é bem George Harrison mesmo. O George produziu algumas outras faixas no álbum Straighten Up, né, cara, mas por causa do concerto para Bangladesh, o George falou assim, garoto, eu já fiz aí metade, restante aí vai ser outra pessoa que vai fazer. Então entra o Todd Rundgren, que fez aí a produção do restante do álbum. Deixa eu ver aqui no disco se o Mal Evans... Não, era o Jeff Emerick, Todd Rundgren e George Harrison. Imagina esses produtores em cima do álbum Straighten Up. Tem a minha música predileta, eu não sei se vocês já assistiram a série Breaking Bad, né? Com muita gente fala que eu sou parecido com Walter White, né, cara? Mas no último capítulo, na última cena de Breaking Bad, não vou dar spoiler, claro, mas toca Baby Blue. Que foi produzido pelo Todd Rundgren, e para mim é a minha música predileta do Badfinger, apesar de Without You ser linda e tal, e No Matter What, e Day After Day, mas essa música, Baby Blue, pra mim, ela é, assim, top 5 da minha vida, né, cara? E aí o disco, pô, meus queridos, sucesso de novo, ficou todo mundo assim, cacete, como é que pode? E tal. E melhor, o George Harrison chama os meninos pra ir no concerto de Bangladesh. Aí uma crítica minha. Tá certo, tava lá o Leon Russell, ele canta lá Young Blood e Jump Jack Flash, né? O Billy Preston toca e canta uma música também e tal, né? Eu sei, o Eric Clapton ele tava numa situação que ele tava tão drogado que ele não tinha condição de cantar e tocar nada. Então eu até tiro, mas porra, o George Harrison leva o Badfinger para ser uma banda de apoio. Então os meninos ficam num cantinho e eles mal aparecem. Tem uma parte que o Mike Gibbs aparece lá com um pandeiro junto com o pessoal dos backing vocals lá atrás do Ringo, né, cara? Ali todo humilde lá tocando, numa alegria danada. E o Joey, o Pete e o Tom no cantinho com os violões, né? Minha crítica é, porra, será que eles não poderiam ali cantar No Matter What, né, cara? Porra, ali no Madison Square Garden, eles apareceriam no filme, ia catapultar ainda mais, né? Mas não. George Harrison apenas apresenta, nem fala os nomes, né? Ele fala The Apple Band Badfinger. Porra, pra mim, eu que sou fã deles, eu fiquei assim extremamente triste, né? Mas pelo menos o George Harrison chama o Peter Ham, né? E eles tocam Here Comes the Sun juntos, né? Então o Peter Ham ele entra para a história ali, ele tocando violão, ele e o George sozinhos no palco do Madison Square Garden, no Concerto de Bangladesh, é algo que a gente não vai esquecer, né? Mas tá bom, eles não reclamaram, ficaram hiper mega felizes e tudo mais, mas o dinheiro que era bom, porra, não vinha. Né? E aí vai acontecer uma coisa que agora eu vou contar para vocês que eu acho que pouca gente sabe. Né? Ali por volta de 71, de 70 para 71, o Mal Evans, vocês viram que ele desapareceu da história, né? Eu fiz isso de propósito. Por que o Mal Evans desapareceu, né? O que acontece é que a Apple ia ter uma feira da Apple no Havaí, né? Onde que eles iam mostrar os músicos, os discos e tudo mais, né, cara? Igual tem essas feiras de televisão, onde que todos os canais vão lá e mostram as séries que eles têm, aí vem a Sky ou a Valinet, ou assim, eu vou comprar lá, a Sony vai comprar lá, sei lá, Friends, né? Aí a outra lá, a Warner vai comprar lá, sei lá, Breaking Bad, The Walking Dead, alguma porra assim. Então tinha isso na época, né, e tal. E o Badfinger foi escolhido como a única coisa da Apple ali, meus queridos, que sobrou e que dava grana. Então, pode ir os quatro, e o Mal Evans vai junto com eles, né? E só que eles podiam levar só mais uma pessoa. Então, esse Connolly, que era o empresário, ficou putíssimo, porque os meninos, como eles iriam se apresentar lá, eles decidiram levar o road deles, claro, né, cara? E aí o Connolly não tinha grana para sair de Londres para poder parar lá no Havaí. E ele fica puto e tudo mais, ele vai reclamar com esse Stan Polly, né, e tal, e ele fala, esse tal de Mal Evans, ele é muito esperto, ele tá querendo roubar minha banda. Entendeu? Ele tá querendo ser empresário. Ele já foi produtor, agora ele tá querendo ser empresário. Aí o Poli virou para ele e falou assim: não, fica tranquilo.
eu vou pagar, você vai. Né? Aí o Collins falou, e começou a buzinar na cabeça dos meninos, ó, fica longe do Mal Evans. Só que os meninos não tinham como ficar longe do Mal Evans, porque eles adoravam o Mal Evans. E o Mal era a conexão que os meninos do Badfinger tinham com ídolos dele, que eram os Beatles, né? E aí começa esse quando ele começa a encher o saco do Alan Klein, falar, pô, esse Mal Evans é um filho da puta, ele tá querendo roubar, tá querendo passar a perna em mim, que não sei o que, até que o Alan Klein fica puto, chama todo mundo para uma reunião, né? E aí ele chama, se eu não me engano, o Derek Taylor, o Jeff Emerick, o Mal Evans e esse puto desse Collins, né, cara? E aí chega lá e o Alan Klein era um otário, um escroto, um babaca, né? E ele dá uma no Mal Evans, ele fala o seguinte, pessoal, meu querido, você é só o road dos Beatles. Não fica pensando que você vai ser produtor ou empresário dessa banda, não. Quem que é o empresário da banda? É o Collins. Você cai fora. E outra coisa, você não vai mais produzir o Badfinger. Quem vai produzir o Badfinger vai ser o Jeff Emerick ou o Chris Thomas, mas você não. Quem estava lá na hora, todo mundo abaixou a cabeça, porque o Alan Klein era uma pessoa dificílima e ele tinha um poder, uma imponência muito grande. Aquilo acabou com o Mal Evans. Então o Mal simplesmente vira para os meninos do Badfinger e falou: ó, vocês se fodem aí. Bom, com essa perda do contato com os Beatles e tal, o Badfinger tinha mais um disco para entregar para a Apple. E aí, esse Stan Polly vira para eles e fala o seguinte: ó, vamos começar a trabalhar aqui, porque eu vou fazer vocês assinarem com para outra gravadora, que vai ser a Warner, e vocês vão ficar milionários. Aí, finalmente, né? Porque os meninos finalmente falaram assim: agora a gente vai abrir aquele balaio. Que o Polly estava colocando o dinheiro das turnês, o dinheiro dos copyrights, da venda de discos da Apple e tudo mais, porque os Beatles, enquanto Apple, foram extremamente honestos com a Badfinger, com a banda Badfinger, né? Mas quem é que estava por trás, empresário, papapá, os Beatles não tinham esse poder, eles eram simplesmente os donos da gravadora. Tomou dinheiro. Agora, para onde que o dinheiro ia parar? John Paul, George Ringo. Imagina, você acha que John Lennon, por volta de 71, ia se importar com alguma coisa? Paul McCartney, nem lá mais estava, ele já estava gravando o Ram lá em Nova York, o George Harrison preocupado com o pessoal de Bangladesh e o Ringo preocupado com o seu próprio nariz, né, meus caros, com a sua própria carreira, né? E aí o que que aconteceu? Eles gravam esse último disco chamado Ass. E ele é interessante que Ass não apenas é bunda, mas também é burro. Burro, mas não no sentido de ser estúpido. Lá na Inglaterra não tem essa conotação. Então o que acontece? É uma cenoura gigantesca sendo oferecido para um jumento, né? E o jumento seguindo, que era o que eles achavam que era a vida deles, né? Eles queriam chegar finalmente nessa cenoura. Então aqui, ó, tá aqui o último disco e acabou, né, cara? A gente cumpriu o contrato com vocês, né? Com os Beatles e tal. E nesse disco tem uma música lindíssima, chama Apple of My Eye, o qual o Pete Ham, ele custou muito para ele sair da Apple. Ele era o principal compositor da banda, a maioria dos hits foi ele que escreveu, né? E o Pete, ele olhava para os Beatles, ele tinha uma fascinação pelo John Lennon, que era uma coisa assim, absurda, o amor que ele tinha pelos Beatles, né? Então ele escreve nessa música Apple of My Eye, ele falou assim: me desculpe, mas é hora da gente partir, né? E eles falam que não quer morder a mão que alimenta eles e tal, e que o amor deles era extremamente sincero. É linda, a música é linda, depois você escuta aí, a música é linda e tal. E assim, meus queridos, eles se despedem, né, e tal. Quando eles vão para Warner, aí eles vão gravar o que eu chamo de discos da Warner. Tem o chamado Badfinger, tem esse aqui, como é que era o nome dele? Wish You Were Here e tudo mais. Então, são discos muito bons. Mas o dinheiro mesmo, cara, bom, não vinha. Então, eles conseguiram, cada um comprar sua própria casinha, né? Cada um ter sua vidinha e tal. E aí acontece que eles receberam uma grana da Warner que era um adiantamento. E eram milhões e milhões de dólares. E o pessoal da Warner falou para eles: ó, vocês estão milionários agora. Beleza? Aí o que que o Polly fez? Primeiro que o Collins cai fora. Aí o Polly vai, ó, esse dinheiro, esse adiantamento vai para dentro do balaio. Vai para dentro do balaio. Põe aqui e tal. E aí eles começam a tentar entrar em contato com o Poli. Falou: Poli, vamos abrir esse balaio, pelo amor de Deus, né? Tem muito dinheiro ali dentro e tal. E o cara para
ele lá dos Estados Unidos, ele para de atender o telefone dos meninos do Badfinger. E ele sabia que os meninos do Badfinger não tinham dinheiro para poder falar. E aí, meus queridos, começou um momento, não de decadência musical, mas começou um momento deles começarem a se questionar e demorou muito, tadinhos. Porque eles eram muito inocentes, eles demoraram muito para notar, tipo assim, cara, cadê o dinheiro? Porque o saláriozinho começou a parar de vir. Né? E aí eles tentando entrar em contato, tentando entrar em contato, e aí nada e tal. E aí eles decidem, uma loucura, eles decidem reclamar com a Warner. Falou: vocês não pagaram porra nenhuma. É falar que ia ter o adiantamento, e a Warner falou: a gente pagou e tal. Como eles peitaram a Warner virou e descontinuou os discos deles. Falou: então a gente vai travar os discos de vocês. E chegou o momento de lançar depois, mais tarde, dois discos ao mesmo tempo. Ou seja, a banda competia com ela mesma. E eles não tinham como sair turnê, porque os discos, acabou o sucesso, as músicas não tocavam no rádio. Aí bateu o desespero. Bateu o desespero, eles tentando falar com esse poli e tal, tal, tal. Então eles conseguiram finalmente com outro advogado, aí eles receberam uma ligação. Ó, o dinheiro que vocês achavam que tinha naquele balaio sumiu. Todo aquele trabalho de copyright, de show, tudo mais, meus queridos, o poli roubou tudo. Os meninos ficaram desesperados, eles ainda tentaram entrar em contato com o cara e tal, e o cara sumiu com o dinheiro deles, né? E com isso não tinha mais show. E os discos, a Warner ficou puta, tirou de catálogo. Então, quando a gente entra em 75, eles não tinham mais o que fazer. Aí começaram a conversar um com o outro, né? E, porra, infelizmente, meus queridos, é aí que é a merda que eu falo. Começaram a usar droga pra cacete e tal, porque bateu aquela depressão fodida. Aí um dia o Tom vai sair junto com o Peter Ham, né? Eles vão num pub, porque eles moravam não muito longe um do outro, né? Eles vão no pub, aí o Peter Ham fala pro Tom Evans, cara, eu tô com a minha namorada grávida, cara. Né? E a Warner agora tá querendo processar a gente. E tipo assim, eu vou perder tudo. Eu não tenho dinheiro, cara. Eu não confio mais em ninguém. Eu não amo mais ninguém. Entendeu? E a banda acabou. Em 75, meus queridos, a banda já tinha ido pro saco. Eles não tinham shows, não tinha nada marcado, não uma apresentação, nem venda de disco, nem dinheiro. Abateu o desespero. E aí o Peter Ham vira pro Tom Evans e fala com ele, fala assim, ó, eu já tenho a solução pro meu problema. O que você vai fazer na tua vida eu já não sei, mas eu tenho. Ele volta para casa, meus queridos, depois do pub, já tinha tomado umas. Algumas pessoas falam que além da depressão ele estava com alguns sérios problemas mentais, mas aí é apenas conjecturas, né? Ele vai e se enforca na garagem. A namorada dele na época estava grávida, ela abre a porta, ela procura ele de manhã quando abre, porque ele sempre ficava na garagem ali fazendo demos e tal, quando abre ele estava lá enforcado, foi um horror. Como ele havia feito um seguro de vida, ele achava que, como ele não tinha mais dinheiro de copyrights, nem de shows, nem de nada, nem vendas de disco, ele achava que se ele se matasse, o dinheiro do seguro de vida iria ajudar a namorada e o bebezinho que não tinha nem nascido ainda. É assim, ele se mata para poder ganhar o dinheiro do seguro de vida, como dizem. O Mal Evans, quando descobriu isso, ele quase morreu, porque ele ficou de coração partido. Porque primeiro que ele perdeu a banda, gente, vocês têm que entender que o Mal Evans, ele não tinha nada de bobo, ele queria ganhar mais dinheiro do que apenas sendo o road dos Beatles e apadrinhar o Badfinger, ele achava que aquela ali seria a galinha de ovos de ouro dele. Mas não foi, tiraram isso dele completamente, né, cara? Ele tinha, claro que tinha, intenção de apadrinhar o Badfinger de verdade, mesmo oficialmente, começar a ganhar dinheiro com aquilo ali, né, cara? Mas esse tal de Polly e o tal do Collins, e junto com o Alan Klein, partiram o coração do Mal Evans. Eu não vou falar para vocês, exagerar, falar que o Mal Evans morreu um ano depois por causa disso, mas é uma das causas disso. A causa do Mal Evans ter morrido, meus queridos, são as drogas. Tá? É a depressão, aquela coisa toda, mas ele estava escrevendo o livro que agora está sendo lançado, né? Ele estava escrevendo esse livro, ele tinha o apoio dos quatro Beatles. No livro tem as cartas dos quatro Beatles falando com ele: pode escrever, conte toda a verdade, não tem problema nenhum. Mas o Mal Evans morre porque dizem que ele ficou de coração partido, porque a chance dele era o Badfinger, né? Bom, meus queridos, aí o que acontece? Aí o Badfinger acabou mesmo. O Joey Molland, para vocês terem uma ideia, ele começou a colocar carpete na casa dos outros. O baterista, o Mike Gibbons, voltou para o País de Gales e passou a ser músico lá de estúdio, né? De sessões de gravação e tal, né?
E o Tom Evans, ele ficou completamente perdido, até virar motorista de táxi. Nada depreciativo, mas era um cara que estava tocando não em estágio, mas em grandes arenas e tal, e agora era motorista de táxi. E aí um dia, o Joey Molland foi colocar carpete na casa do pessoal lá, e os meninos viram, falaram assim, cara, você é aquele cara do Badfinger, né? E ele era muito bonito, parecia até um pouco com o Paul do Larry B, sabe? E aí porra, começaram a tocar com ele, pô, vamos montar uma banda, aí ele convence o Tom Evans a voltar para eles poderem gravar, né? E o Tom Evans, já perdido de tudo, falou assim, pô, mas é o amor que ele tinha por composição, por se apresentar. O Tom vem, né? Mas o Tom nunca conseguiu superar a morte do Pete Ham, né? Para ele era o grande parceiro dele, né? E aí eles tocam o restante da década de 70, gravam alguns discos, né? Mas nada de muito sucesso. Então a gente entra nos anos 80, né? E aí acabou uma coisa agora, só para finalizar o vídeo, senão eu vou ficar falando até amanhã, né? Aconteceu que o Mike Gibbons jamais quis tocar com o Badfinger novamente, né? Mas aí chegou um ponto entre que o Joey Molland e o Tom Evans, eles brigaram, cada um seguiu o seu caminho, né? Então, o Tom Evans, ele decide montar uma banda com outras pessoas que já participaram do Badfinger, outros guitarristas e tecladistas que era necessário em shows, né? E ele chama o Mike Gibbons. O Mike Gibbons falou, beleza, vamos voltar, né, e tal. Só que o Joey Molland decide ele ter a banda dele e os dois se chamavam Badfinger. Então o Joey Molland entra para ferrar o Tom Evans. Só que o Tom Evans já tinha lá um monte de gente lá, produtores, que já tinham assinado ele fazer vários shows ali pelos Estados Unidos e tal, né? E aí, só que o Joey Molland ganha e fala com ele: você não pode usar o nome Badfinger, eu que vou usar o nome Badfinger, né? Bom, meus queridos, Tom Evans, desesperado, ele recebe uma carta falando que os produtores lá daquele grande evento, da volta do Badfinger, ia processar ele em US$ 2 milhões na época. Ele ficou desesperado, falou assim: eu não tenho esse dinheiro e eu vou perder tudo, né? Porque como a gente não vai poder fazer as apresentações, que a gente não pode ser chamado de Badfinger, eles vão agora processar a gente, né? E aí ele toma a mesma decisão do seu amigo Peter Ham. Ele vai, o filhinho dele acorda de manhã e fala para a mãe dele: mamãe, tem um troço amarrado na árvore do quintal e parece muito com o papai. Meus queridos, mais um, né? Mike Gibbons morreria depois por outros problemas de saúde, mas chegou a ter uma vida longa, né? O Joey Molland está vivo até hoje e ele é meio que considerado uma Yoko Ono do Badfinger. Muita gente não gosta dele, né? Mas eu acho que tem que estudar a história um pouco mais para a gente saber quem tem razão nessa história ou não. Não vou ficar aqui fazendo julgamentos, um troço que eu não domino, né? Mas que ficou esquisito, né? Porque ele liga para o Joey e fala: eu vou me matar. Eu vou me matar. Olha o que você fez com a minha vida, eu vou me matar. Só que o Joey não acredita. E o Tom se mata, né? Então, essa é a grande tragédia do Badfinger, né, cara? Você pode culpar várias coisas, eu acho que eles tiveram muito azar, né? A Apple, tá certo, a Apple descobriu, mas também a Apple, também por causa do Alan Klein, ferrou com eles, o empresário ferrou com eles. O maior culpado disso tudo, eu acho que o Collins, ele até queria que os meninos, e ele confiou nesse Stan Polly, né, cara? Então eu acho que quando o Collins descobriu que o Stan Polly roubou todo o dinheiro, ele falou assim: nossa, tem um buraco para enfiar minha cabeça e vou sumir de lá, né? O Badfinger, meus queridos, ele foi redescoberto por causa dos Beatles, né? As pessoas sempre falam, as pessoas mais velhas, quem era jovem na década de 70, sempre fala ali em 71, 70, 71, 72, tinha uma banda que era boa pra caramba, né? Eu, ao longo da minha vida, como eu sou professor, quando eu iniciei minha carreira de professor, eu tinha uns amigos que eram 10, 15 anos mais velhos do que eu, outros professores, eles falavam, porra, tinha uma banda na minha época lá, quando eu era garoto, que chamava Badfinger, que era do cacete e tal. O que que aconteceu com ela, né? Foi isso que aconteceu com ela, uma das grandes tragédias da história do rock. Depois da morte do George Harrison, o Danny Harrison, filho do George, ele decidiu passar o concerto de Bangladesh nos cinemas em Londres. E aí ele convida os filhos do Mike Gibbons, né, os dois filhos, o filho do Tom Evans, que encontrou o corpo do pai, né, e a filha que o Peter Ham nunca conheceu, porque quando ele morreu ela estava grávida, a Peter Ham, que hoje já é mamãe e o Peter Ham já seria vovô. Meus queridos, um grande abraço para vocês, você se cuida aí e vai no Spotify e se delicie com a obra do Badfinger, que eu acho que é uma forma legal da gente honrar essa banda que foi tão maravilhosa. Como disse o Paul McCartney,
Ai, não tinha necessidade disso, né? Grande abraço, vocês se cuidem.